Oi, tudo bem? O que acontecerá com o povo de Deus no final do mundo? Quando aconteceu o pecado lá no Jardim do Éden, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Então, Deus desse tempo, houve essa luta entre o bem e o mal. Então, a igreja de Deus, o povo fiel a Deus, sempre sofreu perseguição. Isso desde a entrada do pecado até os nossos dias. E acontecerá até o final. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será também os dias do Filho do Homem. Na cidade de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló, somente Ló e sua família, eles não fizeram parte daquela destruição, porque Deus tirou Ló daquela cidade. A Bíblia fala que Ló estava demorando e os anjos arrastaram Ló pela mão, saiu puxando Ló pela mão, porque Deus foi misericordioso. Então Deus livrou ali o seu povo, que naquele momento se consistia somente em Ló e suas duas filhas. Isso aconteceu também no dia do dilúvio, porque Deus salvou Noé do dilúvio e também a sua família. E acontecerá também no final. No final, o povo de Deus, aquelas pessoas que forem fiéis a Deus, haverá um remanescente que eles não provarão a morte. Eles serão transladados para o céu. Alguns falam arrebatados. Eles serão levados para o céu. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que nem todos nós dormiremos. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 52. Ele fala que no abrir e fechar de olhos, muitos que estarão vivos na volta de Jesus serão transformados. Eles serão transformados para ser levados para o céu. O apóstolo Paulo fala que esse corpo corrupto vai ser revestido em incorruptibilidade. Num abrir e fechar de olhos, ele se tornará imortal. Algo também semelhante, que dá para a gente entender o que acontecerá com o povo de Deus, o que aconteceu ali no tempo do rei Nabucodonosor, no tempo de Babilônia. Ali Daniel no capítulo 3, quando o rei ele força as pessoas a adorar aquela imagem. Então, as pessoas eram obrigadas a adorar aquela imagem, se não adorassem, eles eram mortos. Porém, aqueles 3 hebreus não adoraram aquela imagem, porque era contra a lei de Deus. E eles foram levados para a morte, porém Deus não permitiu. Deus livrou eles da fornalha ardente, aquela fornalha que havia esquentado 7 vezes mais, para eliminar aqueles homens fiéis a Deus. Assim também está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 13, aqui no verso 15, que fala assim: e foi-lhe dado comunicar fogo à besta, fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ele fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, quem não adorar a imagem da besta, essas pessoas serão condenadas à morte. A gente sabe que de uma forma diferente, ali nos tempos do rei Nabucodonosor, mas de qualquer forma, a experiência é a mesma. E fala aqui no verso 16: a todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, e os livres, e os escravos, façam com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. A gente sabe que essa besta, a imagem da besta, nada mais é do que o poder humano. E nesse caso estará unido o poder humano, o poder religioso com o poder político. E as pessoas que não aderirem a esse sistema, eles serão condenados à morte.
e não vão poder comprar e nem vender. Isso acontecerá porque, para seguir esse sistema, para adorar a besta, vai ter que transgredir os mandamentos de Deus, como aconteceu no tempo do rei Nabucodonosor. Aqueles homens não podiam prostrar perante aquela imagem, porque queria transgredir os mandamentos de Deus. Então o mesmo ocorrerá ali no tempo do fim. As pessoas não poderão comprar ou vender se não adorar essa imagem, se não prostrar perante esse sistema. Mas para que a pessoa siga esse sistema, ele terá que transgredir os mandamentos de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, falando desse mesmo assunto, fala aqui no verso 12. Aqui está a perseverança do santo, aqui está o que se guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então nesse tempo, se guarda os mandamentos de Deus, somente eles não adorarão a besta. Essas pessoas não morrerão, apesar de muita pressão contra eles, apesar do decreto de morte, eles não morrerão, porque Deus não vai permitir. Não vai permitir que o diabo vença essa última batalha. Essa última batalha do povo de Deus. Eles não morrerão. O exemplo que Deus fez com os hebreus ali na fornalha de fogo. Deus salvou aqueles homens. E salvará também o seu povo na batalha final.